Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, povo de Deus. Ó povo animado. Muito bem. Então o tema da pregação desta manhã, desta pregação é a graça e as graças de Jesus. Uma pequena letra faz muita diferença. A graça e as graças de Jesus ou de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, pode abrir na carta aos Efésios, capítulo 2, logo o início, versículo 1 a 9. E diz a palavra, e diz-nos Deus hoje, pela boca de São Paulo: e vós, outros, que estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes, também todos nós éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim, pelos séculos futuros, a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo, porque é gratuitamente que fostes salvos, mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Palavra do Senhor. E vou ler já mais outra pequena passagem de Paulo aos Romanos, que em menos palavras repete a mesma ideia central. Romanos 3, 22, 24. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção. Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, acabamos de escutar a palavra. São Paulo nos ensina uma verdade central, decisiva da fé cristã. Todos, sem exceção,
fomos salvos pela graça de... Hoje, infelizmente, em muitos ambientes cristãos, católicos, se fala pouco da graça de Deus. E a graça de Deus é fundamental, é decisiva. Sem a graça de Deus estamos perdidos, não há salvação. O Papa Francisco, nos seus escritos, em suas homilias, tem recordado o perigo de duas heresias que sempre estão presentes, duas tentações grandes em todos os tempos, que é a heresia do pelagianismo, pensar que por nosso esforço, por nossas obras, podemos alcançar o céu, podemos ser santos, podemos fazer o bem. Só pelas nossas forças somos incapazes de vencer o pecado. E o segundo grande erro, que infelizmente se difundiu e sempre presente ao longo da história da humanidade, é a heresia do gnosticismo. Pensar que a salvação vem pelo conhecimento. Se eu souber, eu serei santo, serei salvo. Conhecimento é bom, mas é insuficiente. Somos salvos pela graça. Hoje tem muito livro de autoajuda, tem muito curso, agora está entrando até na Igreja Católica o coaching. O coaching não te dá a graça de Deus, não te salva. Quem me salva é a graça de Deus, que eu encontro onde? Nos sacramentos, no batismo, na confissão, na Eucaristia. Deus nos criou para vivermos para sempre com Ele. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e somos desde o início destinados a entrar numa relação de comunhão com a Santíssima Trindade. O céu é isso. O pecado, como todos nós sabemos, nos separou de Deus, nos afastou da nossa amizade com Deus, nos fez perder esta comunhão com Deus, nos fez perder a graça de Deus, que é sempre um dom de Deus. E o que São Paulo insiste nessas duas passagens que lemos é que nenhuma pessoa, por suas forças, consegue restabelecer essa amizade com Deus. O homem é incapaz de restabelecer por suas próprias forças, apenas por suas próprias forças, essa comunhão que o pecado destruiu. Tem duas, ou seja, não existe autossalvação. Todos precisamos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, sem exceção. Ele é o Salvador de toda a humanidade. O Concílio Vaticano II sintetiza esta ideia numa frase de um documento sobre a evangelização, chamado Ad Gentes, no número 8, e afirma: por si mesmo e por suas próprias forças, não há ninguém que se liberte do pecado. Olhe para o seu irmão do seu lado, acorda,
acorda para Jesus. Sem Jesus, sem a graça de Jesus, sem o Espírito Santo, não tem ninguém que possa vencer o pecado. Quando eu estava preparando essa pregação, pensei, vou abrir o catecismo, vocês sabem que eu amo o catecismo, e vou ver como o catecismo define a graça de Deus. Porque nós falamos da graça, da graça, da graça, mas no fim, se alguém perguntar para você, lá em sua casa, você volta do acampamento, cheio de alegria, e diz para o seu irmão, meu irmão, você precisa da graça de Deus. E ele diz, e o que é a graça de Deus? A graça é a graça. Né? Você fica meio encabulado. Então, o que é exatamente a graça de Deus? Como vocês sabem, o Novo Testamento foi escrito em língua grega. Mas, como hoje, em geral, poucas pessoas sabem o grego, nós temos as traduções. E as traduções são muito úteis para podermos ler diretamente, numa língua que nós compreendemos, a palavra de Deus. Porém, tem às vezes traduções, todas as traduções sempre implicam, de algum modo, um certo empobrecimento. Quando você lê a palavra de Deus na língua original, tem coisas que traduzindo se perdem, às vezes pequenas coisas, mas são coisas úteis. Por exemplo, a palavra graça em grego, charis, é a mesma raiz que existe para caridade e para carisma, ou carismas, carismata. Então está vendo, a mesma raiz de graça é a mesma raiz de caridade e de carisma. Então graça tem a ver com caridade e tem a ver com carismas. Interessante. Mas como traduzir em português graça, a palavra graça é diferente de carisma. Mas em grego é bem a mesma raiz. Então, fui ver o catecismo e fiquei muito surpreendido. Vocês sabem quantas definições de graça tem o catecismo da Igreja Católica? 5! Eita! 5! A graça é 5. E todas nos enriquecem. Todas dizem algo de importante, de complementar. E também nos mostra que não é simples definir o que é a graça de Deus. Então, eu vou ler porque são maravilhosas. Primeira, 2003. A graça é, antes de tudo e principalmente, o dom do Espírito que nos justifica e santifica. A graça é o dom do Espírito Santo que nos justifica, que nos tira do pecado e que nos santifica, que nos enche de Deus. É o Espírito Santo que nos tira do pecado, que nos enche de Deus. 1996. A graça é o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá. Socorro, ajuda gratuita
Deus te ajuda gratuitamente. Grátis. A palavra em português grátis tem a ver com graça, né? A graça é de graça. É o favor, o socorro gratuito que Deus nos dá a fim de respondermos ao seu chamamento para nos tornarmos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina e da vida eterna. Pela graça, nós somos filhos de Deus, participantes da natureza divina, somos divinizados pela graça de Deus, participantes da vida eterna. São João Evangelista, nos seus ensinamentos, no Evangelho, nas suas cartas, insiste muito que pela graça nós temos em nós a vida. A vida, para São João, é já a vida eterna. A vida eterna começa já, porque a comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo começa já nesta vida. E o céu, e depois da morte, vai ser apenas um prolongamento desta comunhão com Deus. Se você morrer na graça de Deus. Se você não morrer na graça de Deus, se morrer em pecado mortal, vai para o... Cuidado, meu irmão. Se eu fizesse uma pergunta agora para você, cada um de nós, pense no dia mais triste da sua vida, até hoje. Cada um pensa. Tem gente que está pensando, o dia mais triste foi o dia em que morreu minha mãe, foi o dia em que meu marido saiu de casa. Tudo coisas duras, difíceis, sem dúvida tristes. Porém, o dia mais triste de sua vida, eu vou dizer para você qual foi. Não foi esse que você está pensando. Foi o dia em que você cometeu um pecado mortal e perdeu a graça de Deus. Esse foi o dia mais triste da sua vida. E se nós quisermos ver do modo mais positivo, qual foi o dia mais lindo da minha vida? Foi o dia do meu batismo. No dia do seu batismo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo tomaram posse do seu corpo e da sua alma. E eles vão ficar dentro de você, se você permanecer na graça. Permanecer na graça. Segunda definição, terceira, já disse duas. Terceira, a graça é uma participação na vida divina. Participar na vida divina. Quarta definição, a graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz da sua vida, infundida pelo Espírito Santo na nossa alma para nos curar do pecado e a santificar. Essa ideia já vimos. A graça é a vida divina infundida pelo Espírito Santo que nos salva, que nos cura do pecado, que nos renova, que nos lava. Por isso o batismo é realizado com água. Qual é o significado natural da água? A água é aquilo que usamos para lavar, quando algo está sujo, e para regar, para dar vida. Essas plantas têm que botar um pouquinho d'água, senão murcha. Então, o batismo nos lava espiritualmente e nos dá vida, a vida de Deus. A própria vida divina derramada nas nossas almas pelo Espírito Santo. Quinta, vamos para a quinta, para a última.
A graça santificante é um dom habitual, ou seja, é um dom permanente, é um dom estável, uma disposição estável e sobrenatural que aperfeiçoa a alma e ao mesmo tempo a torna capaz de viver com Deus e de agir por seu amor. Aqui estão algumas coisas novas. A graça, é um dom habitual. Nós até falamos de estado de graça, algo que permanece, que se pode perder com o pecado, mas se você se confessa, você volta para o estado de graça, ou seja, voltou a ser templo do Espírito Santo, você voltou a ser habitado por Deus. E essa presença de Deus em nós nos torna capaz de viver com Deus em tudo o que você está fazendo, coisas simples, lavar os pratos, arrumar a cozinha. Na graça de Deus, você faz tudo em Deus, e não só em Deus, mas por Deus, por amor a Deus. Que maravilha! E por isso nós chamamos a essa graça, graça santificante, porque Deus nos está em nós, e tudo o que fazemos em Deus e por Deus nos santifica. Se você quer ser santo, não precisa fazer coisas muito complicadas, precisa de viver na graça de Deus e, pela graça de Deus, fazer tudo por seu amor. Você não tem que mudar de trabalho, você não tem que sair de casa, você tem que viver uma vida de comunhão íntima com Deus. Segunda ideia, eu disse no início, o tema da pregação é a graça e as graças. Tem outras realidades espirituais que não são a graça, mas são as graças de Deus, as graças que Jesus nos dá. Na teologia nós chamamos a essas graças as graças atuais. Não são a graça de Deus, a graça santificante é a graça habitual, a graça que permanece na nossa alma. As graças atuais são coisas mais pontuais. Por exemplo, uma cura. Ontem estava com algumas pessoas aí na entrada e tinha um senhor que o ano passado veio aqui no acampamento e me contou que foi curado do vício do álcool. E ele disse: padre, faz 1 ano que eu não bebo álcool, fui curado. O ano passado vim no acampamento. Obrigado, Senhor. Essa graça da cura de um vício é uma graça atual. É uma graça atual, uma graça concreta, que Deus pode conceder também a pessoas que vivem em pecado, mas que pedem ajuda a Deus. Deus cuida de todos os seus filhos. Graça e graças. Eu vou ler outra vez uma passagem que já li e que explica a distinção da graça e das graças, que encontramos no Catecismo. A graça é, antes de tudo e principalmente, o dom do Espírito Santo que nos justifica e nos santifica. Já tínhamos visto. O Catecismo continua: mas também compreende os dons que o Espírito Santo nos dá, para nos associar à sua obra. Deus nos quer associar à sua obra e por isso nos dá dons, para nos tornar capazes de colaborar na salvação dos outros e no crescimento do corpo místico de Cristo, que é a igreja.
E depois o catecismo especifica. São as graças sacramentais. Os sacramentos dão graças concretas. Todos os sacramentos dão a graça santificante. Mas além da graça santificante, cada sacramento dá graças específicas. São as graças sacramentais, dons próprios dos diferentes sacramentos. São, além disso, as graças especiais, também chamadas carismas, segundo o termo grego empregado por São Paulo, que significa favor, dom gratuito, benefício. Qualquer que seja o seu caráter, por vezes extraordinário, como o dom dos milagres ou das línguas, os carismas estão ordenados para a graça santificante. O dom dos milagres, todo o dom de ensinar, etc, etc, são dons que o Espírito Santo dá em vista da graça santificante, em vista da sua comunhão com Deus. O padre pregou tão bem. E você se confessou? Você saiu do pecado? A palavra, a pregação, os carismas. Você foi curado no corpo e foi curado na alma. Os dons de Deus são em vista da graça santificante, da nossa comunhão com Deus. E tem por finalidade o bem comum da igreja. Estão ao serviço da caridade que edifica a igreja. Fim de citação. Outra passagem, 2004, no número seguinte, o catecismo diz: entre as graças especiais, devem mencionar-se as graças de Estado, que acompanham o exercício das responsabilidades da vida cristã e dos ministérios no seio da igreja. Graças de Estado. Dentro das graças especiais, tem as chamadas graças de Estado. E tem graças de Estado para os estádios de vida dentro da igreja. Você é casada, você tem a graça de Estado para viver fielmente a sua vocação. O sacramento do matrimônio te fortalece, te enche não só da graça de Deus, mas de graças especiais que te dão a capacidade de ser uma santa esposa, um santo esposo, de se santificar através das obrigações do matrimônio e de santificar os outros. Que boa notícia, padre! Gostei! Você tem a graça de Estado. E vale para outros estados de vida. Os consagrados, os religiosos, têm a graça de Estado para viver fielmente o seu chamado de consagração a Deus. Tem a graça de Estado. Isso anima muito. Por quê? Porque todos experimentamos momentos de tribulação, de luta, de combate. E a nossa fidelidade a Deus, no nosso estado de vida, muitas vezes é duramente provado. Você nesse momento tem que dizer para você: mas Deus me deu as graças de Estado para permanecer fiel no meu matrimônio, para permanecer fiel na minha vocação de consagrado, de sacerdote, de pregador. Deus me deu a graça de Estado. E por isso, não tem que temer, não tem que vacilar, tem que se focar no seu chamado e permanecer firme, fiel, até o fim. Quando eu venho nos acampamentos de cura e libertação, vejo que muita gente sai lá de casa, muitas vezes bem longe. O Brasil é um país bem grande, né? Tem gente que vem lá do Piauí,
Ê, viva o Piauí! Tem gente que vem lá do Ceará, Alagoas, todo canto. E uma coisa que pouca gente sabe, tem um Maranhão lá no Nordeste, que é o Maranhão. Eu tenho um antepassado aí do Maranhão. Eita, tem um pedacinho do Padre Lara que é brasileiro. Então, tem gente que vem lá da fronteira com o Peru até a Canção Nova. Mas, e agora vem uma coisa menos... Eu vejo que a grande maioria das pessoas vem procurando as graças e não a graça. E isso é triste. Nós corremos atrás das graças, da graça da cura de uma doença, do matrimônio, todas essas graças, mas estamos pouco preocupados com a graça que nos faz templos de Deus, que nos faz estar em comunhão com Deus. E isso significa que a nossa vida, neste ponto, o nosso coração precisa de conversão. Você está muito preocupado com algo que é bom, mas que não é o mais importante. Por essa cura que você procura, você veio lá 3.000 quilômetros. Mas depois, para sair do pecado e procurar a confissão, você não faz 5 quilômetros. Temos que pedir a Jesus a graça de colocar cada coisa no nosso coração no lugar certo. Não é pecado procurar as graças, mas é pecado, não está certo, pôr isso em primeiro lugar no nosso coração. Em primeiro lugar deve estar Deus, a nossa comunhão com Deus. Isso é a coisa que nós devíamos buscar com todas as nossas forças. O resto vem depois. E por isso, a maior graça que quem vem nesse acampamento, ou qualquer acampamento recebe, é sair daqui na graça de Deus. Essa é a maior graça. Diga para o irmão do seu lado: acorda, meu irmão, abre o olho. A maior graça é receber a graça de Deus na sua alma, é sair do pecado, fazendo uma boa confissão, uma confissão verdadeiramente arrependida, uma confissão sincera, uma confissão completa. Isso permite Deus voltar a entrar na sua vida. E você volta lá para casa sendo um sacrário de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a maior graça que você recebe nesse acampamento e em qualquer acampamento. Essa é a maior graça. Então, peçamos a Jesus que converta os nossos corações.
Eu já ensinei para vocês aqui aquela jaculatória bonita que eu aprendi alguns anos atrás lá na minha diocese. E eu amei demais essa jaculatória, porque nos centra na importância de viver na graça de Deus. Virgem Maria, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. E a resposta é: em pecado mortal não hei de viver nem morrer, porque a Virgem Maria me há de valer. Virgem Maria, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de viver nem morrer, porque a Virgem Maria me há de valer. Quem morre na graça de Deus vai pro... Quem morre em pecado mortal vai pro... De jeito maneira. Pense. Então, se você... Consequências práticas destas verdades. Se você, por desgraça, caiu em algum pecado mortal, você vá logo procurar o sacerdote e fazer a sua confissão. Não se habitue nunca ao pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado magoa, ofende a Deus. Se pecou, confessou. Se caiu no pecado grave, se fez um pecado mortal, confessou, rápido. E se você tem um vício difícil, se necessário você confessa mais vezes, mais vezes. Mas o padre fica bravo comigo, que eu estou sempre tocando. O padre existe para ser ministro, ou seja, servidor do perdão de Deus. Então, o padre vai confessar você todas as vezes que forem necessárias. Não tenha medo de incomodar o padre. Ele é padre para isso. Você não pode obter o perdão dos pecados em nenhum outro ministro. Só o sacerdote pode dizer: eu te absolvo dos teus pecados e perdoar os meus pecados. Como só o sacerdote pode consagrar a Eucaristia. E às vezes os padres, você pensa, lá na minha paróquia o padre corre, tem um montão de coisas, tem um montão de pastoral, e tem obra social, e tem, certo? Mas muitas coisas o padre pode pedir a colaboração dos leigos. Você quer se comprometer e ajudar na paróquia? Jesus precisa de você. Venha nessa pastoral. Mas tem algumas coisas que ele nunca pode delegar. A confissão. Então, o padre pode ter pouco tempo, mas para essas coisas ele tem que ter tempo. Tem que ter tempo. E se você vê que o seu padre não tem tempo, você tem que rezar e tentar ajudar ele. E com muito amor, padre, seria tão bom que pudéssemos ter um horário de confissões aqui na paróquia. Porque eu preciso da graça de Deus, padre. Sem a graça de Deus eu não consigo nada. E ele, e se você rezar, tem outras pessoas que também pedem para ele, pouco a pouco. Ontem eu falei na Santa Missa que Nossa Senhora está aparecendo em todo canto. Tem uma das coisas que Nossa Senhora repete muitas vezes, e que também nos ajuda a distinguir as coisas de Deus das coisas do demônio. Já vou dar alguns exemplos, mas é a confissão, a importância da confissão e a importância da confissão frequente. A Virgem Maria diz que não tem nenhuma criatura no mundo que não precise de se confessar
pelo menos uma vez por mês. E em outras diz, se você quer ser perfeito, se confesse todas as semanas. Se você olha na vida dos santos, Padre Pio, São João Paulo II, São João 23, amanhã vamos ter São Paulo VI, se confessavam todas as semanas. Ajuda muito. Normalmente quem se confessa com frequência não tem pecados mortais, tem só pecados veniais. Pecados veniais não é obrigatório confessar, mas é recomendado. A igreja nos encoraja a confessar também os pecados veniais. Porque na confissão, que é um sacramento de cura, nós recebemos remédio para vencer essas pequenas batalhas. Tem gente que pensa, como os pecados são veniais, não tem problema. Todo pecado ofende e se você ama a Deus, todo pecado, por mais pequeno que seja, você não quer. Porque você ama a Deus, você não quer ofender Deus, de jeito nenhum, nem coisa pequena. Imagine um casal de namorados. Uma coisa grave seria a traição. Ele namora essa menina, mas ao mesmo tempo tem outra namorada lá no trabalho. Isso é uma ofensa, né? Mas tem outras coisas mais leves. Ele vai visitar ela e está do lado dela, está ali pertinho, mas está no celular. Ela está falando para ele e ele não está nem aí. É grave? Não é muito grave, porém não fere o amor, estraga o relacionamento. E a igreja também ensina que o pecado venial nos leva, se nós não temos cuidado, se nós não nos arrependemos, se nós não lutamos contra ele, nos dispõe ao pecado mortal. Pecado gera pecado. Então a Virgem Maria nos propõe como um grande remédio a confissão frequente. Confissão frequente. Pelo menos uma vez por mês. Muito bom. A minha vida mudou muito com a confissão frequente. Muito. Antes de ir no seminário. É como se você vai de carro e descobre que tem outra marcha. Tem outra marcha, né? Você vai e de repente outra. Oxi! E a sua relação com Deus cresce muito veloz com a ajuda da confissão frequente. A sua vitória sobre os vícios fica muito mais fácil. Por quê? Porque você está fortalecido pela graça de Deus. Então, confissão bem feita, confissão frequente. Peça, não tenha vergonha de pedir ao seu pároco, ao sacerdote da sua diocese. Viver e morrer na graça de Deus. Que essa verdade hoje entre no nosso coração e nunca mais saia. Quando alguém perguntar para você, meu irmão, qual é o seu maior desejo? A sua resposta deveria ser viver unido a Jesus sempre, viver na graça de Deus, ser uma coisa só com Jesus. São Paulo diz: já não sou eu que vivo. Então você vai perguntar para o seu irmão do lado: meu irmão,
qual é o seu maior desejo? E ele vai responder: para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O meu maior desejo é ser uma só coisa com Jesus. O meu maior desejo é ser uma só coisa com Jesus. Então agora você fica de pé e vamos pedir a Deus estas graças. Precisamos reorientar as nossas prioridades. Precisamos converter o nosso coração. Feche os seus olhos, ponha a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, humildemente, eu te peço, eu lhe peço que me concedas a graça que me concedas a graça de viver de viver, e morrer de morrer em comunhão contigo. em comunhão contigo. Quero ir para o céu, Quero ir para o céu. quero amar-te cada vez mais, Quero amar-te cada vez mais. quero defender esta amizade contigo, Quero defender esta amizade contigo. quero lutar contra o pecado Quero lutar contra o pecado que destrói esta amizade, que destrói, que me separa de ti. que me separa de ti. Defende-me, Senhor, Defende-me, Senhor, das ciladas do inimigo, das ciladas do inimigo, dos seus ataques, dos seus ataques, das suas tentações, das suas tentações, tantas vezes tão subtis, tantas vezes tão perigosas, tão perigosas, mascaradas mascaradas de bem, de bem, mas cheias de veneno. mas cheia de veneno. Defende-me, Senhor. Defende-me, Senhor. Quero viver Quero viver e morrer e morrer em união contigo. em união contigo. Amém. Amém. Shala Maria Laria Ria Ria La Laria Malalia Maglaria La La Maria La Malaria Ria Maria Laria Laria Malaria La La. Deixe o seu coração nessa oração se prostrar diante de toda a graça de Deus. Eu queria que você dobrasse o seu coração, mas erguesse os seus olhos para o alto. Isso. E louve o teu Deus, o Deus do infinito, o Deus do impossível, o Deus muitas vezes invisível, mas sempre presente, jamais ausente. Erga sua voz, vai. Não fique de boca fechada, vai, dá mais para Deus. Consuma-se em Deus agora. Dele provém toda a graça sobrenatural, as graças secundárias, as graças permanentes, as graças de virtudes tão necessárias para chegar ao céu, tão necessárias para viver a fé, tão necessárias para amar a Deus e amar o próximo por causa de Deus. Solta a tua voz, solta.
E uma coisa que vem no meu coração, escute um pouquinho agora. Quando o padre foi falando, ele fala, ele tem o semblante e ele tem a graça da Virgem Maria com ele. Você não enxerga o rosto de Nossa Senhora? E eu não estou tirando dele o estado de homem, mas eu estou dizendo que ele transpira a graça da Virgem Maria. E uma das maiores virtudes de graça de Nossa Senhora é que quando ela soube que estava tomada da maior das graças, que era o Verbo feito carne no seu ventre, ela não lembrou dela, ela não lembrou do estado de saúde dela, ela imediatamente foi ao encontro do irmão, ao encontro de Isabel. Eu queria que você estendesse a mão em direção à sua casa. Leve a graça que você deseja, que você recebeu agora para aqueles da sua casa, para aqueles que estão distantes. Peça que Deus derrame plenamente sobre eles uma unção, e que todos da sua família sejam impactados por essa graça, como João Batista foi impactado no ventre de Isabel, como Isabel foi impactada pelo shalom da Virgem que a visitava e que levava Jesus. Leve Jesus para sua casa e ordene que todo mal, toda desgraça, toda miséria deixe a sua casa. Ore, os instrumentos não vão tocar, nós não vamos conduzir oração no microfone, nós todos vamos orar pela nossa casa, mas com a voz alta. Agora ergue o tom da tua voz e ora pela sua casa. Apresente o impossível da tua casa, dá o nome do problema, dá o nome da pessoa que precisa de uma intervenção divina agora, e solta a voz no Espírito, solta. Esse lugar vai tremer, um tremor espiritual vai acontecer nesse lugar, e as estruturas do inferno ruirão, as muralhas que aprisionavam cairão. Força, dá mais. Eu vejo, você orou para sua casa, e um exército está se levantando em oração pela nação brasileira agora, e esse exército é comandado pela Virgem Maria. Ela marcha à frente em ordem de batalha, e os inimigos já começaram a fugir, porque eles não suportam a luz, eles não suportam a verdade, eles não suportam a graça. Há um Deus presente no meio do povo, há um Deus presente na tua casa, há um Deus presente, um Deus conosco. Força, igreja, força. Me desculpe, mas você pode dar mais para Deus agora. Não economize, não guarde a sua voz, gaste-se por Deus agora no louvor, porque graças abundantes estão sendo derramadas. Deus está curando pessoas nos hospitais, nas UTIs. Deus está curando pessoas nos leitos das casas. Deus está quebrando
toda maldição. Solta grito de alegria, Jerusalém. Solta júbilo de vitória, Israel de Deus. O Senhor interveio a teu favor. Eis o dia da tua vitória. Pode tirar o pé do chão, pode pular, pode fazer barulho, pode. Não, é mais, é graça, é louvor, é exaltação. E agora segura na mão do seu irmão, bem firme. Ergue a mão desse irmão. Você não tem noção do que vai acontecer. Uma coisa eu vou dizer: aquele homem, aquela mulher velha não existe mais. Não existe. Quer que eu te diga mais? Aquele processo, aquela carteira de trabalho sem assinatura, aquele diagnóstico daquela doença já foi alterado no nome do Senhor Jesus. Agora sustenta esse irmão na oração e diga comigo: Jesus. Força, igreja, esse nome tem poder. Jesus, meu passado, o passado da minha família, o passado da nossa nação, misericórdia. Jesus, meu presente, o presente da minha família, o presente, o agora da nação brasileira. Teu amor, Jesus. Força, segura um pouquinho, segura. Jesus, meu futuro, o futuro da minha família, o futuro do Brasil, tua providência, tua providência. Deus provê, Deus proverá, e a sua misericórdia não faltará. Quer que eu te diga? Escuta, pequeno rebanho, o inferno foi trucidado pela tua ação de graças, e um Deus de milagre se levantou para combater por você, pela tua família, pelo Brasil, pela nação. Iria labara 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 lalária lalária lalária. Vamos cantar juntos assim. Segura na mão do irmão e ergue o braço, vai. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Como é que é? Coração
Você não está sozinho. Acabou o teu desespero, o teu desânimo, a tua depressão, o teu pânico. Não existe mais. Aperta a mão do irmão e diz assim: eu e Deus estamos contigo. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda graça. do Pai. Eu vejo o Brasil vitorioso. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, o teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Pode ser melhor, vai. Espírito Santo, o teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Sabe qual é a visão que eu tenho? Eu vejo João Paulo II assim no céu. Viva Brasil! Eu vejo Padre Léo no céu. Viva Brasil! Viva Brasil! E quer que eu te diga mais? Eu já vejo o teu nome escrito no céu. E agora, na mesma alegria, a igreja se prostra, porque sabe que se não caminha com a igreja, não caminha na graça. Por intercessão da Imaculada Conceição da Virgem Maria, padroeira do Brasil, padroeira de Portugal, desça sobre todos nós a poderosa bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.